Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um pré-rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli, de Ravel Pinheiro, e vamos trazer todas as nossas projeções, informações. E a rodada começa com 3 jogos no sábado, e claro que dentro da nossa perspectiva principal, do nosso foco de cobertura, o clássico que coloca frente a frente as duas maiores torcidas do Nordeste, tá? Inclusive, ao longo dessa semana, trouxemos programas sobre a mais recente pesquisa divulgada no país, a pesquisa do Globo, do jornal o Globo, com o Instituto IPEC, tá? São vários recortes dessa pesquisa e em todos os recortes que foram divulgados, sempre aparecem Bahia e Sport como as duas grandes torcidas do Nordeste. Seja por números gerais, seja dentro da região, entre mulheres, tá? Entre homens, por todos os recortes, Bahia e Sport são sempre as duas forças, né, de massa da nossa região. E também são os times com títulos nacionais e uma história que todo mundo conhece bem e não precisa a gente ficar aqui contextualizando em tantos detalhes, tá? Um super jogo que acontece nesse sábado por razões históricas, eu chamo de super jogo. Porque nessa temporada é simplesmente o duelo do melhor Bahia na história dos pontos corridos contra o pior Sport da história dos pontos corridos. Então, Cássio, tem uma atmosfera de super clássico, uma atmosfera de alta rivalidade, de equilíbrio, tá? De motivação para as duas torcidas. Mas em 2025 fica tudo na conta do passado. Em 2020 e 2025 é um abismo absoluto o que a gente tende a ver nesse sábado, né? Exatamente, Fred. Sobre as pesquisas, dando alguns números sobre o que você trouxe, essa pesquisa da IPEC junto com o Ipsos, né, esses dois institutos, o Bahia apareceu em 9º lugar com 2,2% e o Sport apareceu em 13º lugar com 1,3%. Ou seja, 3,5% somando os dois. Se as torcidas de Bahia e Sport, essas torcidas combinadas, Fred, seria a quinta maior do Brasil. Numa situação, só para a turma ter noção do que é 3,5% dentro dessa escala. Passaria o Vasco é o quinto com 3,4%. Aí o São Paulo tem 6,4%, Palmeiras 6,5%, o Corinthians 11,9% e o Flamengo 21,2%. E dando em termos de projeção do que seria essa torcida, multiplicando com a torcida brasileira, é um número que o IPEC não divulgou, mas é um número que você estima, porque você pega o percentual e faz junto com a última estimativa da população brasileira, daria um total de 7.430.000 torcedores. É bastante gente, tá? E considerando os números dessa pesquisa, 4.670.000 do Bahia e 2.760.000 do Sport. Sobre a parte esportiva, eu concordei 99% com você, porque você disse que é o pior esporte dos pontos corridos. É o pior esporte da história do esporte no Campeonato Brasileiro. O clube já vive seu maior jejum na história do Campeonato Brasileiro. São 5 pontos em 45 que o time disputou, né? É um absurdo completo, Fred. Que 5 de 45, com 11% de aproveitamento. Para tu ter noção, o Bahia tem um aproveitamento de 62%, com 8 vitórias em 15 jogos. É um Bahia que entrou no G4, e que entrou no G4, usou um time misto, mas da forma como o time se comportou, não sei se estava dentro do planejamento do Bahia de utilizar a força principal durante o jogo, como utilizou com o Retrô, mas acabou utilizando contra o Retrô, ou seja, eu acho que o jogo, do jeito que correu, com aquela falha de Ronaldo, com o Bahia não abrindo vantagem, mesmo com um time alternativo, que era suficiente para abrir vantagem, aí de repente o Bahia acabou usando um pouco da energia da força principal num jogo que eu acho que ele não, imagino eu, não contava. Mas enfim, meia hora, 35 minutos, não foi tão mais do que isso no segundo tempo, e o Sport descansou. Mas, no fim das contas, o Sport está descansando há muito tempo, porque o Sport não está em Copa Internacional nenhuma, já foi eliminado da Copa do Nordeste, já a Copa do Brasil cai na primeira fase, ou seja, na verdade é um time que joga domingo e no outro domingo. E mesmo assim, mesmo com esses hiatos na tabela, a gente vem enxergando algumas partidas no Sport que cansa, né? Assim, no segundo tempo, na verdade, o preparo físico do Sport nem está tão bom quanto deveria ser para um time que não tem um calendário tão apertado.
Mas enfim, vai jogar em casa. A gente traz daqui a pouco os números desse confronto. O Bahia tendo uma vantagem histórica, mas dentro de um recorte recente no Brasileirão, o Sport tem uma vantagem até considerável. E sobre a atmosfera, dizer que é o seguinte, que até a gravação desse vídeo, o Sport não tinha divulgado parcial, o que geralmente não, o que sempre é, melhor dizendo, um indício de que a venda antecipada não foi tão boa. A última vez que isso aconteceu nesse campeonato foi contra o Botafogo, e o público acabou sendo de 11.500 pessoas, e com o Botafogo, acho que colocando 2.000 torcedores, assim, um pouco mais do que isso talvez, enfim, não sei se teve uma boa ocupação ali, e isso foi naquele jogo do Botafogo, mas o do Inter, com parcial, deu 23 mil pessoas. Nesse momento já se sabia que tinha 19 mil garantidos. Contra o Santos, com 3 dias, já sabia que tinham vendido 24 mil. E dessa vez não. Então. Existe uma informação extraoficial, Cássio, que circula hoje à tarde, de 12 mil ingressos vendidos. Ou seja, próximo do dado do Botafogo. Muito bom que você tenha dado esse dado extraoficial, porque eu ia dizer o seguinte, a minha frase, eu mantenho ela, mas no caso, já considero um dado bom. Eu ia dizer o seguinte, se o público, repetir o público do Botafogo, já está ótimo. Se você está dizendo que tem uma informação que vai dar 12 mil, então já acho que surpreendente, porque eu ia terminar, sem saber o dado extraoficial, eu ia terminar assim. A porrada que foi ceder aquele empate contra o Santos. 2-0, um jogador a mais, jogando melhor que o Santos, boa parte do jogo. 34 do segundo tempo, continuava 2-0, e no final, não tem nenhuma vitória no campeonato, e no final cedeu 2-2. Aquilo ali, naquela ocasião, eu disse que tinha tirado uns 15 mil torcedores. O público foi de 26 mil. Até agora tirou 14. Assim, e tirar 15 mil teria sido 11 mil. Ou seja, tirou 15 mil torcedores. Tirou muita gente, de detalhe, tirou muita gente, mas já tirou um pouquinho menos do que eu imaginava. Então, se for confirmando esse público que Fred traz essa informação extraoficial de 12 mil, já me surpreende, porque depois com a campanha que o Sport está e com o resultado do jeito que foi contra o Santos, a porrada foi muito grande. Ainda que tenha muito campeonato pela frente, mas foi uma sensação de acabou, assim, de não ter o que fazer. Quase que uma confirmação dessa sensação, né? Porque ela também já era muito latente. Mas depois do empate com o Vitória, né, o jogo contra o Santos, estava surgindo uma chama, uma fagulha, né, um espírito, e concordo 100%, Cássio, que foi completamente reduzido a pó, né, com a reação do Santos ali nos últimos 10 minutos. Mas, Javel, vamos começar a trazer também o outro lado da moeda, porque é um Bahia que foca, prioriza a Série A em detrimento a Copa do Nordeste, prioriza a Série A em detrimento à Sul-Americana e prioriza a Série A em detrimento à Copa do Brasil, já que entrou com uma formação reserva contra o Retrô. Claro que o perfil do adversário na Copa do Brasil ajudou Ceni nessa decisão, mas de todas as equipes que entraram em campo essa semana, o Bahia foi a que optou por priorizar a Série A de forma mais clara, de forma mais direta. Tá? Mas como o Cássio falou, o jogo contra o Retrô saiu um pouquinho do controle. E nessa saída do controle, titulares foram acionados, possivelmente Eric Pulga perdeu a condição, né, física para o jogo do Recife. Como é que você avalia a chegada do Bahia, né, para a Ilha do Retiro, depois de uma semana em que teve uma missão parcialmente cumprida, digamos assim, contra o Retrô na Copa do Brasil? Fred, acho que o Bahia chega bem, de acordo com o que foi planejado, porque acho que o Rogério Ceni, inclusive, aprendeu bem a lição de como se portar, como colocar o clube, a sua estratégia, os jogadores à disposição ali, diante do que o Bahia tinha nessa Copa do Brasil, considerando principalmente o adversário, a dificuldade que o adversário colocaria ali para o Bahia e como foi a eliminação da Sul-Americana. A gente já chegou a dizer aqui algumas vezes que o problema principal da eliminação do Bahia na Copa Sul-Americana não foi necessariamente a eliminação, mas sim a forma, a estratégia que acabou sendo mal utilizada, mal aplicada. E eu penso que o Rogério tentou colocar para a Copa do Brasil algo diferente que fez sentido, que foi de fato colocar ali os jogadores reservas, como tem que ser, como ele tinha condição de fazer. Afinal de contas, daqui por diante são poucos jogos onde ele vai está próximo da vitória utilizando um time alternativo, mesmo que seja um time encorpado, um time tecnicamente bom, é diferente, né, de você ter um time titular à disposição.
E aí você tinha um adversário que possibilitava isso. Acho que ele pensou bem na estratégia e colocou os jogadores titulares ali para jogarem 30, 35 minutos, tentando fazer o resultado em Salvador, que acabou não acontecendo mais por falhas individuais das posições que a gente sabe que são carentes no Bahia, né? Principalmente ali o gol, e o setor de defesa também teve um vacilo ali no segundo gol. Então, eu penso que Rogério ele utilizou a melhor estratégia, o Bahia continua amplamente favorito para passar de fase, mesmo tendo utilizado o time reserva, e como deve utilizar também na volta, e segurou a energia dos atletas principais para disputar aquele que, sem dúvida, é o maior clássico da região Nordeste, que envolve toda a dificuldade que a gente já sabe, independente das questões dos momentos dos clubes, especialmente do esporte, mas a gente sabe que é um jogo muito difícil, que infelizmente o Bahia não deve contar de fato com o Eric Pulga, assim, é praticamente certo que ele não vai a campo, não só nessa partida, como deve ser baixa ainda aí, para pelo menos mais 1 ou 2 rodadas em razão da lesão muscular que ele teve, a lesão na coxa. Então esse para mim é o único ponto de infelicidade sobre como o Bahia chega, porque acabou sendo uma lesão fatídica ali, ele não ficou muito tempo em campo, mas o planejamento foi bem executado para jogar um jogo que para mim, independente dessa questão do momento do esporte, é um jogo muito difícil. Só a título de comparação e guardadas as devidíssimas proporções, a gente tem um duelo, por exemplo, entre Santa Cruz e Sport, que mesmo que o Santa esteja amargando ali, nesse momento, o fundo do poço do futebol brasileiro, ele costuma interpor dificuldade para o Sport, para o Leão da Ilha. Então, acho que mesmo o Sport vivendo ainda um momento complicado, primeiro que não é nem esse nível de disparidade entre como o Sport Santa Cruz tem hoje, ou seja, são duas equipes de Série A, mesmo que uma esteja vivendo um momento muito bom e a outra vivendo um momento muito ruim, não existe a distância que existe, por exemplo, entre o Sport e Santa Cruz, e acho que esse clássico, ele, como a gente vai ver aí daqui a pouco, é um clássico onde o mando de campo costuma prevalecer. Então, apesar de todas as dificuldades que o Sport está vivendo e do bom momento, da prioridade que o Bahia tem dado ao brasileiro, do lado do Bahia aqui eu posso dizer que os caras vão precisar entrar muito concentrados se quiserem de fato vencer esse jogo e confirmar o seu favoritismo, que não pode ser puramente teórico. Ele vai precisar ser conquistado e reafirmado em campo, como a história recente não tem mostrado. E é isso, Ravel. Sem Pulga, tá? Como é que Rogério Ceni deve reorganizar esse sistema ofensivo do Bahia, tá? Nas prévias que eu acompanhei na imprensa baiana, existia uma dúvida entre Cauli e uma dobra de laterais, né? Trazendo o Iago Borducci para o jogo, né? Fazendo a dobra ali com o Luciano Juba, que pela primeira vez enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, Ravel. Tem essas possibilidades, mas eu diria que ainda há uma outra entre essas duas que também não me surpreenderá se acontecer, tá? Na verdade, mais duas. Vou levantar aqui os 4 cenários, passando rapidamente por eles, por ordem de acontecimento, do menos provável para mim até o mais provável. A possibilidade menor que tem é ele colocar Michel Araújo para fazer essa função, tá? Ele já jogou dessa forma no início da temporada, não rendeu bem, mas se Rogério Ceni quiser ter uma opção de um jogador que conduza mais a bola, preencha mais o meio-campo, Michel pode ser alçado a essa condição. A terceira possibilidade é ele fazer essa dobra de laterais, uma vez que Iago tem entrado avançado nessa segunda linha, mas que também tem funções defensivas, né? E ele daria a possibilidade até de ampliar a atuação de Juba jogando no terço final, de forma até como ele se destacou no Sport, fez com que o Bahia pensasse sua contratação. Então é uma possibilidade também. Mas as duas mais prováveis, Fred, eu acho que uma é a que você mencionou, a possibilidade dele colocar Cauli, que foi até dessa forma que ele jogou na partida contra o Retrô no meio da semana. Então, existe a possibilidade dele fazer essa entrada de Cauli jogando como um ponta aberto, rotacionando para o meio do campo. Ele também conseguiria preencher mais o meio utilizando essa cadência de Cauli. Mas, para mim, hoje, o que surge com maior possibilidade é ele lançar Kaique de titular, jogando aberto pela ponta esquerda. Essa é uma estratégia que o Rogério já utilizou em determinados momentos de algumas partidas no Campeonato Brasileiro, vencendo, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, utilizando o Kaique dessa forma, jogando aberto pela ponta, e isso manteria o Bahia com as suas características habituais de ter 2 pontas abertos, jogando mais em velocidade. O que é que pesa contra essa possibilidade, Fred? Dessa forma, o Bahia não teria nenhum jogador de velocidade
para substituir os titulares, o próprio Kaique e Ademir, que é um jogador que costumeiramente não joga aos 90 minutos. Então, o risco dessa possibilidade não acontecer é de Rogério querer dosar, querer ter uma alternativa no banco para enfrentar os zagueiros do Sport mais cansados no segundo tempo. E dessa forma, ele lançaria a mão de Cauli. Mas, se for pensar em manutenção de características, aí a tendência é que Cauli substitua Pulga jogando entre os 11 iniciais. O resto da equipe, força máxima disponível, né? Em relação ao goleiro, o erro de Ronaldo ainda não... A ausência de Pulga é bem interessante, tá? É importante. Porque pela velocidade que coloca, pela quantidade de linhas que quebra. A defesa do Sport são 2 jogadores experientes, assim, técnicos, mas não tão rápidos. Assim, ia ser uma dificuldade. Claro que um outro jogador pode fazer essa função, mas assim, do jeito que Pulga vinha fazendo, eu pensava que ia ser algo muito difícil de conter, tá? E um peso maior para Matheus Alexandre, né? Que é um lateral que está até recuperando um pouco da confiança. Precisa ter um pouquinho. Teria uma prova duríssima de fogo pela frente se fosse. E é justamente se valendo dessas questões, dele, né? Fred, que eu acho que tem uma possibilidade real de Rogério manter as características do time com Kaique, porque ele sabe que Matheus Alexandre e Igor Cariús não vivem grandes momentos. Matheus até, de fato, concordo, os 2 últimos jogos eu acho que ele atuou melhor, né? Mas ainda são atletas que estão recuperando a confiança. Igor Cariús ainda mais, né? Que tende a sofrer com a Ademir ali sendo explorado pela ponta. Então, acredito que esse pode ser um dos motivos pelos quais Ceni queira manter as características de jogadores ali com amplitude, com profundidade, para fazer os laterais sofrerem, né, com a marcação desses atletas de mais velocidade do que um Cauli, que é um jogador que cadencia mais o jogo, ou até um Michel Araújo, como eu disse, também tem essa possibilidade. Mas pesa aí contra isso a questão de você não ter nenhum atleta como alternativa no banco, até porque, de fato, né, nenhum jogador que vai entrar aí está no nível de Pulga, é um jogador que tem contribuído demais para o Bahia, não só nos scouts, né, naquilo que a gente costuma ver nos scouts, né, como assistências, gols, jogadas diretas, né, mas rompendo linhas, sendo importante para poder trazer um Bahia mais vertical e propositivo. O resto da equipe é a força máxima disponível do Bahia, né? Eu vou começar pelo gol. Imagino que o erro de Ronaldo ainda não seja definitivo para que ele perca de novo a posição, mas foi um erro grave ali, né? Saindo com os pés, deu um gol ao Retrô de forma absolutamente direta. Tem uma dúvida ali entre Gilberto e Arias, né? Já que Arias está voltando, Santiago Arias. Na dupla de zaga, David Duarte, Ramos Mingo. Como eu já falei, Juba reencontrando a Ilha do Retiro pela primeira vez, né? Contra o Sport. E o meio-campo clássico do Bahia, com o Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, né? Ademir já foi muito falado e o William José será o centroavante do Bahia. Lúcio fez 2 gols, né, no meio de semana, recupera um pouquinho também. Estava numa curva muito negativa, né, muito visado. Fez 2 golzinhos ali contra o Retrô, ajuda um pouco aí ele e reconquistando o espaço, não para ser titular, o William José é o dono da posição, tá, mas pelo menos para quebrar um pouco a sequência negativa, né, que Lúcio vinha enfrentando. Então, até somado com o gol que ele já tinha feito, Fred, contra o Juventude, são 3 nos últimos 2 jogos, né? Houve até quem pedisse que ele fosse lançado, né, ao longo dos últimos dias, lançado jogando nessa ponta esquerda, mas Rogério praticamente... Eu achei que quando você ia listar as 4 possibilidades, uma delas seria Lúcio. Eu até achei que você ia por esse caminho. O Rogério chegou a rechaçar isso na coletiva pós-jogo contra o Retrô, dizendo que Lúcio ele se comporta mais como um centroavante ou como um segundo atacante que não possui as valências necessárias para poder fazer esse jogo combativo pelas pontas, como ele costuma fazer jogando de 9. Então, acho que não deve acontecer. Seria uma surpresa, mas é bom tê-lo como sombra ali para o William José. E no gol, de fato, o Ronaldo ainda deve ser mantido como titular. Só acho que o erro clamoroso que ele cometeu no jogo da última quarta-feira acende uma luz de alerta muito grande, uma pressão maior sobre a atuação dele na Ilha do Retiro. Vale lembrar que no último jogo do Sport, o adversário cedeu um gol ao Sport com uma falha do goleiro, Gabriel Brazão. Então acredito que isso também estimule os atletas ali do setor ofensivo
da equipe rubro-negra e põe uma pressão maior para que o goleiro tenha margem de erro zero do lado tricolor. Porque, assim, essa falha gravíssima de Ronaldo não pode fazer com que o Bahia jogue de um jeito diferente que joga. Assim, na verdade é o seguinte, tipo, não vamos jogar assim mais não, porque o goleiro errou aquele chute. Ou seja, meio que o Ronaldo fica pressionado porque ele vai ser acionado, faz parte da saída de bola do time, então aquilo... E a bola ser recuada, ele esperar os zagueiros abrirem, os laterais abrirem, enfim, para fazer uma reposição, a saída de jogo melhor, aquilo tende a acontecer naturalmente durante a partida. A única questão é que ele fica pressionado a não errar. Não é que a não errar, porque ali é um erro gravíssimo, gerou o gol do Retrô, mas assim, de não dar a menor chance de erro, na verdade. Ele vai ter. E isso é ruim, porque nesse caso, como já foi dito aqui, o Bahia ele vive um momento onde os goleiros do time não correspondem ao que o time... Não parecem corresponder ao que o time faz no Campeonato Brasileiro. Parece ser assim. Eles parecem, na verdade, um contraponto sem muita explicação, sem muita justificativa. Simplesmente é assim, ponto. Num momento onde a gente sabia onde financeiramente o Bahia poderia não ser assim, onde o Bahia deveria estar melhor servido. Eu cheguei a comentar, Cássio, após o erro de Ronaldo na quarta-feira, que para mim é a maior lacuna proporcional ao investimento de um clube no país. Nenhum clube no país, proporcional ao seu investimento, proporcional ao que investiu, tem uma lacuna tão grave numa posição. Nenhum. Tudo que o Bahia investiu nos últimos anos não cabe ter uma fragilidade tão grande numa posição tão decisiva. E aí, nesse comentário que eu escrevi no Twitter, né, no X, eu falei que é um momento, é uma situação como essa em que a SAF precisa ser um pouquinho mais passional, pô. Quebrar um pouquinho lógicas de planejamento. Estamos em busca do goleiro ideal pelo valor, pela idade, pelo investimento. O Bahia está numa situação meio que de qualquer goleiro ajudaria. Tá? Qualquer goleiro ajudaria para tentar. Porque a sequência de erros é muito grande. E eu também até já me questiono, sabe, Ravel? Se não é hora do Bahia lançar um goleiro da base. Porque já rodou, já fez esse rodízio. Não é a primeira vez que está indo para o rodízio. Já está dando uma segunda volta. E o Bahia tem nomes de seleção brasileira, inclusive, no seu quadro de base, de sub-17, de sub-20. Tá? O goleiro da seleção brasileira sub-17 é o goleiro do Bahia. Veja, na situação que está, não acho que seria um risco de queimar o jogador, não, sabe? Acho que todo mundo tem noção do que é colocar um goleiro muito jovem para jogar, seja do sub-17, seja do sub-20, Ravel. O que eu realmente começo a questionar é ter Ronaldo ou Marcos Felipe jogando, já que Danilo Fernandes é um caso à parte, né? Eu acho que esse é o grande problema, né? Inclusive, alguns torcedores nesse mesmo X aí no Twitter, essa semana chegaram até alguns brincando, outros opinando de fato ali, falando que chegou a hora de reativar o protocolo Danilo Fernandes, um expediente que foi utilizado na última rodada do Campeonato Brasileiro passado, quando os goleiros Marcos Felipe e Adriel atravessavam péssimos momentos, revezavam no gol, revezavam na sequência de falhas, e aí Danilo Fernandes ressurge ali das cinzas e faz uma ótima partida, entregando a estabilidade suficiente para poder colocar o Bahia na Libertadores de 2025. Mas aí surge esse ano, novamente tendo algumas oportunidades e falhando tal qual os outros atletas da posição. Não acho nenhum absurdo o Bahia lançar um jogador da base, né, o próprio Arthur Jampa, né, que é o goleiro da seleção de base, um goleiro que já vem sendo moldado e preparado para poder assumir a meta tricolor a médio prazo. Mas para mim o principal elemento que o Bahia deveria ter nesse momento, através da sua SAF, da sua gestão, é mudar o perfil da contratação projetada para o setor, sabe, Fred? Eu penso que você pode continuar tentando o Patrick Sequeira, se é esse o objetivo da SAF para um planejamento de longa duração. Mas chegou a hora de você pensar o seguinte:
se eu não vou fazer um movimento agora para contratar um goleiro de 48 milhões de reais, de 50 milhões de reais, então eu vou contratar um de 5 aqui que resolve o meu problema. Eu gasto 10% do projetado aqui no meu budget para poder resolver o problema. E aí você tem uma série de goleiros com esse perfil no mercado que poderiam vir. Só para ficar em um exemplo que eu já dei aqui em uma das outras lives que a gente comenta esse assunto, o próprio goleiro Walter do Cuiabá hoje seria titular indiscutível no Bahia. Indiscutível titular. Desculpa. Tadeu do Goiás seria titular. Né? Então, seria um Walter hoje do Mirassol, né? Do Mirassol. Eu falei Cuiabá, na verdade ele jogou muito tempo no Cuiabá. Exatamente. E ajudariam, trariam estabilidade, experiência, seriam titulares. Uma prova disso é o próprio Mirassol, que mudou completamente o seu perfil de valência defensiva. Muralha tu não quer não, Muralha né? para a entrada de Walter. Muralha seria mais um problema aqui. Mas seria um jogador que resolveria. Então, eu estou por essa linha também, apesar de entender como é que funciona a metodologia do City Futebol Group em relação à política de contratações, eu acho que está faltando um pouquinho de passionalidade, sim, porque aventar a possibilidade de resolver o problema sem resolvê-lo de fato não enche barriga de ninguém. A título de comparação, a gente está gravando esse conteúdo aqui na tarde de sexta-feira, surgiram ontem 2 especulações sobre contratações para outros setores. Uma de um zagueiro Robert Renan, que jogou no Internacional, foi vendido para o Zenit da Rússia, e do jogador Gustavo Nunes, formado na base do Grêmio, que hoje está num time da Premier League. Essas 2 especulações vazaram depois que as contratações já foram tidas como impossíveis de acontecerem. Ou seja, parece até aquela notícia que é plantada, é publicada, é vazada propositadamente para meio que dar uma satisfação para a torcida, do tipo, estamos tentando. Só que esse estar tentando não vai fazer com que o Bahia amanhã tenha um jogador para colocar no lugar de Pulga, não vai fazer com que o Bahia tenha um jogador mais confiável do que Gabriel Xavier para jogar na zaga, e não vai fazer com que a meta tricolor, independente de quem seja o defensor, tenha um profissional estável e tranquilo o suficiente para jogar um clássico tão importante num campeonato que o Bahia está priorizando. Então, acho que falta um pouquinho sim de passionalidade, Fred, para que o Bahia possa ter soluções mais imediatas, ainda que respeitando seu planejamento. Perfeito, Ravel. Cássio, do lado do esporte, uma ausência obrigatória, né, que a suspensão de Lucas Lima, e uma dúvida em relação ao jogador que foi importante desde a sua estreia, que foi Derek, né? Sentiu o tornozelo na jogada até que gerou a expulsão do atleta do Santos na última partida. E Derek é uma dúvida para esse jogo. Ou seja, se já existia um nó ali para Daniel Paulista, desatar na substituição de Lucas Lima, essa dúvida em relação a Derek cria um outro nó, tá? Mas vamos por partes, tá? Em relação a Lucas Lima, Cássio, eu vou fazer um pouco do que Ravel fez. Citar os cenários possíveis. E aí a gente debate, dentro desses cenários que eu apresentar, o que você considera mais viável. Informação não tem. Tá? Informação de para qual caminho Daniel Paulista deve ir, a gente não tem. A opção 1, Cássio, seria sai Lucas Lima e entra um dos 2 jogadores que seriam seus substitutos naturais. Atêncio, que eu não me lembro a última vez que ganhou a oportunidade como titular do Sport, deve ter sido no 2º ou 3º jogo dele aqui. Eu realmente não tenho na lembrança Atêncio como titular. Tá? E Johan, que Daniel Paulista vem nessa missão de tentar recuperar Johan, mas até pela entrada nula, né, que ele teve no momento em que o jogo estava 2-0, o jogo virou 2-2, passa um pouco por ele, pela postura, muito diferente da postura combativa que Lucas Lima estava tendo no jogo. Então, o primeiro cenário, Cássio, seria segue tudo como está e você escolhe um dos substitutos naturais, Atêncio ou Johan. A segunda opção é trazer Mateuzinho
que vem entrando muito bem no Sport, trazer Mateuzinho para o meio. Ao trazer Mateuzinho para o meio, em tese, Derek, que jogou como centroavante, teria que ir para a ponta, abrindo a posição de centroavante para o Colo Ramírez ou para Pablo. Tá? Eu vou deixar paciência aí como terceira opção. Sem Derek, surgiu, Cássio, durante a nossa gravação desse vídeo, a confirmação de que Léo Pereira já está no bid. E como no Sport chegar, colocar o material e jogar virou algo aceitável nessa segunda parte da temporada, depois que voltou da paralisação, então a gente também pode considerar que Léo Pereira, vindo do Vitória, jogador que pertence ao CRB, é uma opção, com esse deslocamento de Mateuzinho para o meio. E a quarta opção que a gente tem é a substituição de Lucas Lima por uma formação mais defensiva. O Sport passaria a jogar com Rivera, Zé Lucas e Pedro Augusto. Tá? Cássio, eu confesso que eu estou mais inclinado para a minha última opção aqui. Tá? Um Sport um pouco mais precavido, com esse trio de volantes, talvez Mateuzinho flutuando um pouco. Sobretudo se Derek não puder jogar. Se Derek puder jogar, aí já fica um pouco mais dentro da normalidade e eu traria Mateuzinho para o meio. Qual a tua visão, Cássio? Fred, quando você estava falando, já tinha visto essa informação de Léo Pereira, no nome dele no bid. Aí, eu disse, não, mas Fred vai ver também. Eu fiquei me segurando aqui. Eu acho que você colocou Atencio ali, pela forma como Daniel Paulista vem acionando os jogadores, eu acho que Mateuzinho está na frente de Atencio, né, nessa fila. Você citou primeiro Atencio. Eu acho que... Mas eu não citei em ordem de probabilidade não, tá? Eu fui só uma ordem de... então ok. Eu deixei bem claro, eu falei assim, vamos começar pelos substitutos naturais, aí depois... Então, mas como você citou primeiro, eu acho que na cabeça do Daniel Paulista, eu acho que o natural dele já seria Mateuzinho. Eu acho que seria dessa forma. Embora eu acharia melhor que fosse Atencio. Uma coisa é o que Daniel Paulista acha, que é o mais importante naturalmente, outra coisa é o que eu acho, que não quer dizer nada, mas é só minha opinião mesmo. E eu acho que Atencio poderia ter essa... Rodrigo Atencio, meio argentino, o Sport comprou por 12 milhões de reais, né, que ele poderia ter essa oportunidade. Essa opção de Léo Pereira, de ser Léo Pereira para esse jogo, é mais um jogador de mobilidade, né? O Sport foi nessa reformulação, com a competição andando assim, foi priorizando os jogadores tendo um pouco mais de mobilidade, ainda que o faro de gol, da forma geral do clube, seja ruim, mas que tem jogadores de força física. Por exemplo, o Romarinho, ainda que ele tenha feito 2 gols contra o Vitória, mas não tem uma força física de mobilidade, e eu acho que quando, foi até uma parte do debate da gente do jogo contra o Santos, eu acho que ali ele teve umas 2 oportunidades, ele foi derrubado, mas assim, não conseguiria ganhar na velocidade, e ele entrando naquele momento, com o time já cansado, ele deveria ter esse papel, é o que você imagina para o jogador na ponta. E talvez Léo Pereira tenha um pouco mais com essa função. Eu imagino que ele vai ser utilizado de todo jeito, Fred. Ou como titular, ou entrando no decorrer. Porque pela falta de opções do Sport, eu digo assim, a única coisa que a gente pode debater aqui é em que momento ele vai jogar. Mas me surpreenderia se ele não fosse utilizado contra o Bahia, pela falta de peças do setor. No fim das contas, a grande dúvida para fazer esse encaixe do ataque é Derek. Porque se ele não jogar, a configuração do ataque muda drasticamente, porque você poderia ter Pablo, que é um jogador mais fixo, o uruguaio, que embora se mexa, mas tem um pouco mais de movimentação, mas tecnicamente parece muito abaixo por enquanto, assim, até agora não me convenceu. Paciência, acho que tem sido praticamente carta fora do baralho, por causa dele, assim, não é carta... Por exemplo, até isso não parece ser uma carta fora do baralho, mas não parece ser exatamente pelo que ele faz em campo. Assim, parece ser por algo que a gente não consegue enxergar ainda, não tem todas as informações. O de paciência parece ser pelo que ele faz em campo. Para o Bahia, a gente, como estava falando, para o Sport, não é um contra não, tá? Para o Sport é muito melhor que o Eric Pulga não joga, mas estou falando assim, porque pelo lado do Sport, Eric Pulga não vai jogar, é um fator bem interessante para o Sport. Pelo lado do Bahia, ainda que o ataque do Sport seja muito fraco, mas a diferença
nesse primeiro momento, entre ter Derek e não ter outro jogador, ela é muito acentuada, porque com o Uruguai ainda não aconteceu, e com os outros dois atacantes, o Sport vem num cenário muito ruim, e eu acho que nesse momento o Sport não deve se permitir mais um jogador que não tenha movimentação lá na frente. Eu acho que isso já passou. O ataque do Sport, isso só funcionaria se tivesse um rendimento maior, onde você meio que abre mão um pouco daquele combate, daquele jogador, porque todo o resto funciona. No momento que todo o resto funciona, praticamente não funciona, você tem que ter pelo menos os 11 jogadores acesos em campo. Então, eu acho que o único momento em que isso aconteceu foi com o Derek. Com o Uruguai, e aí fica mas eu acho que é uma movimentação equivocada. Assim, eu sou voto vencido, mas eu continuo até agora. O Ramírez, o Colo Ramírez, eu acho que ele acho tecnicamente muito abaixo. Então, fica uma pergunta até capciosa para você aí, mais para Fred também. Vocês analisando pelo lado rubro-negro, uma coisa que você falou que eu fiquei pensando muito aqui foi essa questão de ter atletas de lado com velocidade, mas que pudessem mesclar também com força física. Essa movimentação por Léo Pereira, então, ela passa a fazer sentido tendo em vista que o Sport dispensou Leni Lobato, que era um atleta que, para mim, poderia ter ajudado o Sport nesse intervalo? Não, total. Primeiro, jogador da confiança de Daniel, né? Muito tempo com ele no CRB. E era uma das opções acessíveis e rápidas, porque um dos pontos que a gente bate muito, Ravel, é que o Sport, por exemplo, abriu mão de Leni Lobato um mês antes do necessário. E ele poderia ter sido útil em algum momento. O Sport fez escolhas assim, né? Muito sedento da dispensa para dar respostas para a torcida, sem ter opções. O Sport contra o Santos, os erros foram cometidos em campo, mas não tinha um volante ou um lateral para colocar ali aos 30 do segundo tempo com a defesa cansada. Não tinha reserva na lateral direita, não tinha reserva na lateral esquerda e não tinha um volante reserva. E eu arrisco dizer que se tivesse uma peça para cada setor e 3 substituições para fazer, Daniel teria feito os 3. Porque e o era jogador clara a que necessidade. a gente já sinalizou aqui nesse conteúdo que vem apresentando melhor nas 2 últimas partidas, foi publicamente afastado pelo clube depois de um investimento de 9 milhões, que é Matheus Alexandre. Que vem sendo recuperado, né? Que vem sendo recuperado. Então eu acho que o desenho é esse, tá? E como ele não vem falou, exatamente sendo recuperado, não. Eu acho que se aceitou que ele tem uma função, que é defender. Assim, não, eu discordo. Eu acho que ele vem jogando. Eu acho que na parte do ataque. Não, veja. Deixa eu terminar a frase para você discordar. Sim. Eu disse que na parte defensiva eu concordo. Tanto que eu já disse, as minhas próprias notas dizem isso. Mas a parte ofensiva dele, ele não está se recuperando. A parte ofensiva dele ele beira inexistência por enquanto. Então, assim, mas o Sport precisava pelo menos ter uma peça ali que tem um encaixe defensivo, e nessa parte ele melhorou. Na parte ofensiva, eu acho que se ele fosse, o que a gente já falou N vezes, se ele fosse um jogador para compor, ok. Mas na hora que você investir 9 milhões, é meio difícil de aceitar que um jogador de 9 milhões não tem um papel ofensivo também. Não, isso eu concordo, né, pelo valor investido, mas eu acho que, por exemplo, a última partida dele ofensiva foi boa. Ele é o construtor principal da jogada do segundo gol do Sport, né? Mas para 9 milhões, aí falta nascer de novo até aqui, né? Não é uma recuperação simples de 2 partidas, 3 partidas mais estáveis que ele fez. As odds da partida dão favoritismo ao Bahia, tá? Me parece muito natural. Odds da Bet Nacional, o Bahia com 2,46 e o Sport 3,11, tá? Acho que por aí mesmo. Eu acho que a proporção é essa, mas eu não me atreveria muito nesse jogo, não. Eu acho um jogo perigoso. Acho que o empate é um resultado muito factível para essa partida. O empate, inclusive, paga 3,32. Mas acho que a tendência é de Bahia para empate. A odd menor é a do Bahia, né? Sim, o resultado principal é o do Bahia. Os 3 resultados, o resultado mais esperado é a vitória do Bahia. Isso. Deixa eu trazer aqui um dado histórico que até já foi citado, tá? Dentro do nosso Power BI, a gente levanta aqui todos os confrontos da era dos pontos corridos. E na história recente, Cássio, de 2012 para cá, né, porque apesar dos pontos corridos terem
se iniciado em 2006. O Sport só voltou a reencontrar o Bahia no Brasileiro em 2012, tá? Até então, um jogava B, outro jogava A, um jogava B, outro jogava A. O Bahia vai para 100 em que ano? Qual é a temporada? 6 e 7. Como? O Bahia joga 6 e 7 na C. Eles só se reencontraram, tá, em 2012. E de lá para cá foram 12 partidas com 8 vitórias do Sport, 1 empate e 3 vitórias, triunfos, né, como queiram, do Bahia. Para o recorte histórico, Cássio... Tem um dado ainda mais cruel do que esse, que você falou. Sim. Que é muito curioso. O Sport venceu 7 dos últimos 8 jogos pelo Brasileiro. Sim. Então aí na tela os placares, todos eles. 7 de 8. Assim, caramba. Isso fez com que o histórico na primeira divisão, que o Bahia tinha uma grande vantagem, ficasse empatado. Hoje é 12-12. O Bahia tinha 11-5 em campeonatos brasileiros. 11-5. Aí essa sequência igualou. Para falar antes, embora o Bahia seja favorito. O Bahia, Fred, naquele levantamento que eu faço, o anual, o Bahia ele não tem desvantagem para ninguém. Lembra aquele que eu faço todos os anos, aí todo do Bahia, e a turma do Bahia gosta pra caramba desse posto. Agora tem que gostar no bom e no ruim, assim, naturalmente. Mas assim, o Bahia, no geral, juntando todas as competições e todos os amistosos, o Bahia tem vantagem sobre todos os grandes nordestinos, ou seja, os 3 do Recife, os 2 de Salvador e os 2 de Fortaleza. E no Campeonato Brasileiro, e do recorte 71, né, a gente sabe da unificação, mas no Campeonato Brasileiro, com a própria Gol, como todo mundo considera nesse recorte, não é discussão de unificação, o Bahia é bicampeão brasileiro, antes que apareça qualquer pessoa interpretando de outro jeito. Mas nesse cenário, nesse recorte, o Bahia tem 5 vantagens e 1 empate, que foi justamente esse 12-12. Se o Bahia perder esse jogo, vai ser a única desvantagem do Bahia em qualquer recorte contra os grandes do Nordeste. Ou seja, detalhe, e para isso acontecer... recorte não, né? No recorte dos pontos corridos, a gente está vendo aqui que já é uma diferença muito grande. Mas eu digo de um campeonato. É porque beleza, certo. Mas tudo bem. Mas de um campeonato, mas você tem razão, mas de um campeonato. Seria o primeiro, já tem os pontos corridos, como o Fred falou, mas dentro do campeonato, ou seja, do Campeonato Brasileiro. E para isso acontecer, veja só, o Sport teve que ganhar 7 de 8. Assim, ele teve que dar uma remada muito grande. Iria para 8 de 9, né? Iria para 8 de 9. E detalhe, para virar, ele tem que fazer 8 de 9, o que é muito bizarro. Mas enfim. E aí, Ravel, fantasmas do passado recente não assustam, né? Para a diferença que está esse ano. Assustam absurdamente. O Bahia não vence o Sport desde 2010 na Ilha do Retiro, né? Então, assim, é um cenário absurdo. Né? 2010 Série B, né? Série B. Exatamente, foi um ano onde os dois... O gol do Sport naquele dia foi de Daniel Paulista, para ter ideia. Eu ia complementar com essas duas informações, que naquela altura os dois times jogavam a segunda divisão. O Bahia, inclusive, tem atuação ali de muito interessante de alguns jogadores importantes naquela campanha. E Daniel Paulista, atual treinador do Sport, é quem faz o gol da equipe rubro-negra, que saiu atrás do placar, depois faz o empate e acaba tomando o segundo gol. E além disso tudo, tem o fato de que esse é um duelo onde as equipes costumam fazer valer os seus mandos de campo, né? Então, a gente está vendo aí na tela que o Sport consegue vencer o Bahia muito na Ilha do Retiro, também conseguiu vencer alguns jogos jogando em Salvador, jogando na Fonte Nova. Eu lembro bem de um jogo em 2017, onde Everton Felipe carregou o time do Sport ali e levou o Sport à vitória. E mesmo em jogos onde já existia uma diferença técnica considerável entre as equipes, eu vou lembrar aqui do jogo da Copa do Nordeste do ano passado, o Sport vendeu caro a derrota, perdendo o jogo apenas no último minuto. Então, é um duelo técnico, um duelo equilibrado, um duelo onde a força da rivalidade é muito preponderante. A gente não pode desconsiderar que o Bahia no Brasileiro faz uma ótima campanha, que a campanha do Sport é uma campanha complicada, os números falam isso. O Bahia tem um bom aproveitamento geral na competição, mas fora de casa tem apenas 38% também de aproveitamento. O Sport, nesse momento, tem 14,2% de aproveitamento jogando em casa. São duas equipes que vão precisar
fazer o que não estão conseguindo fazer ainda, né? O Bahia consolidar uma boa campanha fora de casa e o Sport vencer, né? Então, é um duelo muito em aberto, mas por todo o histórico aí, eu acho que não me surpreende uma vitória rubro-negra acontecer. É o grande fantasma, Fred, respondendo mais diretamente à sua pergunta, seria para a torcida do Bahia considerar a primeira vitória do Sport, seu rival histórico, no Campeonato Brasileiro, jogando justamente contra o Tricolor. E aí, falando para a nossa audiência que está interessada aqui nos nossos pitacos, nos nossos palpites amadores em relação a onde colocar dinheiro, eu também estou contigo. Passaria longe aí dessa partida, porque apesar de odds interessantes, eu acho que há muita imprevisibilidade sobre o que vai acontecer no jogo. No sábado, ainda tem 2 jogos, tá? Com o Mirassol recebendo o Vasco, o Mirassol com apenas 2 derrotas no campeonato, tá? 1,99, favoritismo considerável ali do Mirassol. O Vasco, 4,44, tá? O Vasco veio de um empate diante do Inter e jogou a Copa do Brasil no meio de semana, empatou com o CSA. Tem o jogo de volta no Rio de Janeiro. Mas eu acho que na situação do Vasco, não vamos cogitar aqui que o Vasco desacelere contra o Mirassol, tá? Fluminense e Grêmio. O Fluminense é favorito, pagando 1,85. O Fluminense vem de 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Mas é até estranho falar isso de 4 derrotas. Porém, foi um corredor polonês brutal, né? Com Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo... Isso é recuperação, né, Fred? E São Paulo. Agora, venceu o Inter na Copa do Brasil. Isso, jogo duro lá em Porto Alegre. Isso. Com 2 gols de Everaldo. 1,85 Everaldo aqui na foto, inclusive. O Grêmio paga 4,85. O Grêmio que vem de uma vitória sobre Fortaleza, mas assim, uma vitória construída com 2 gols de pênalti, com o goleiro do Fortaleza bizonha, 2 saídas bizonhas, e aí o Fortaleza diminuiu no primeiro tempo, lá na Arena do Grêmio. Esse jogo foi adiado, tá? Da 14ª rodada, e depois, assim, escapou do empate. No fim das contas, o Grêmio voltou a vencer, não vencia, acho que 4, 5 jogos desde antes da parada, ou seja, estava com o Mano Menezes pressionado, mas foi importante para a tabela do Grêmio, mas não teve muito futebol não, tá? Assim, teve os 2 gols de Bright White, então nesse caso aí, eu acho que é Fluminense mesmo. Eu acho a melhor odd do sábado, tá? Inclusive tá destacadinha ali em amarelo, 1,85, eu acho bem interessante. O Fluminense jogando dentro de casa vai com sua força principal. Não imagino que o Fluminense vá segurar nada para o jogo de volta contra o Inter. Precisa do resultado dentro do Brasileiro também, tá? Eu também acho que vai acontecer dentro dessa linha. Acho a odd do Fluminense interessante. Esse Grêmio não me convence. Então, por toda a dificuldade, vejo possibilidade aí da galera botar um realzinho aí no Fluminense. E em relação ao Mirassol, acho que é favorito sim contra o Vasco, acho que a odd está justa, mas o último resultado jogando em casa contra o Vitória, acho que abre acende uma luz de alerta em relação a como é que esse time vai conseguir jogar, se vai oscilar no resultado pelo menos. E aí eu deixo aqui uma sugestão, para quem tiver tão inseguro quanto eu em relação ao Mirassol, a odd para o Mirassol, seu primeiro time a marcar gol nesse jogo, está 1,70. Aí sim eu acho que isso vai acontecer. O Vasco é um mandante muito fraco. Não sei até que ponto vai dividir atenções com a Copa do Brasil, já que vai precisar vencer o jogo para se classificar contra o CSA na próxima semana. Mas essa odd do Mirassol ser o primeiro a marcar, devolvendo 1,70, me parece, Fred, uma odd interessante. E agora a gente vai para os jogos do domingo, onde 3 clubes do Nordeste entram em campo, tá? O Fortaleza vai até Neoquímica Arena, enfrenta o Corinthians às 16 horas. O Ceará, às 18h30, no Castelão, recebe o Flamengo. E o Vitória, 1 horinha depois, às 19h30, no Barradão, recebe o Palmeiras. 3 jogos absolutamente complicados, duríssimos, daqueles que ficam no mais próximo do máximo de dificuldade que o Campeonato Brasileiro pode oferecer, tá? Mas existe um mais nesse final de semana específico. Os 3 adversários, Corinthians, Flamengo e Palmeiras, os 3 estão envolvidos em jogos duríssimos de Copa do Brasil,
com rivalidade latente, um clássico, o derby paulista, né? O Corinthians venceu a ida por 1-0, o jogo com empurra-empurra, com confusão, com alto grau de tensão, remete ao que aconteceu na final do Paulista. O Palmeiras vai ter o direito da volta em casa, tá? E o Flamengo, que recebeu o Atlético Mineiro, perdeu no Maracanã para o Atlético Mineiro, e óbvio que isso há uma repercussão e há um aumento de tensão para a próxima semana. Ou seja, a gente tem aqui 3 clubes que vão medir esforços. Não estou dizendo que eles vão poupar. A gente vai passar por cada um dos jogos. Não estou dizendo que eles vão poupar. Mas eles vão medir, controlar, pensar, jogar com 50% do foco, 60%, 70%, 80%, 90%. 100% nenhum deles vai. Tá? Talvez nem o Flamengo, que seja o clube que mais declaradamente foca na Série A, em detrimento às outras competições, até mesmo a Libertadores. A gente já viu isso esse ano. Mas vamos passar por ordem, tá? E vamos pela ordem que os confrontos vão acontecer. O primeiro deles, Corinthians e Fortaleza, tá? Neoquímica Arena. O Corinthians com uma odd de considerável favoritismo, 1,87 contra 4,64 do Fortaleza. Cássio, o Corinthians viu na Copa do Brasil a chama de reaquecer a relação com sua torcida, restabelecer confiança. Nesse caso aí, Cássio, eu fico mais naquela de que a Copa do Brasil pode acabar fazendo bem no aspecto de mobilização, no aspecto de confiança, mais até do que um risco de perder jogadores, segurar jogadores. O Corinthians não vai viajar, né? Queira ou não, jogou em São Paulo na quarta, joga domingo de novo em casa e decide em São Paulo mais uma vez, Cássio. Eu acho que o Corinthians deve ter algumas mudanças, porque da hora que ele constrói a vantagem, na hora que ele vence o Palmeiras, teve o gol anulado do Palmeiras pelo VAR, né, um impedimento bem ajustado, que o semiautomático, enfim, não sei se o resultado seria o mesmo, mas com essa vantagem estabelecida, sabendo que vai jogar na casa do rival, numa partida de torcida única, eu acho que o Corinthians está completamente focado nessa competição. E detalhe, e precisa estar focado na Copa do Brasil, que mesmo em mais fases o Corinthians costuma chegar longe. Decidiu até uma Copa do Brasil recentemente contra o Flamengo, e num momento que não viu uma fase excepcional, mas enfim, nas Copas, depois de já ter fracassado na Libertadores, na Sul-Americana esse ano, inclusive, tendo ficou um pênalti de ganhar a Copa do Brasil, né, Cássio? Como é que é? E ficou a um pênalti de ganhar aquela Copa do Brasil. Perdeu nos pênaltis a disputa para o Flamengo lá no Maracanã. E nesse cenário agora, fora das Copas Internacionais, jogou as duas e caiu nas duas, e no Brasileiro muito distante. Eu acho que ele tem que ter um cuidado pelo Brasileiro, porque a campanha não é boa, não é nem pensando em vagas na Libertadores, nada do tipo. Ela é mediana ali para ter algum risco de, se perde 2 jogos, já fica perto do Z4, e o Corinthians é aquela coisa. No bom é muito bom, e na crise, a crise é gigantesca. O clube desse tamanho é dessa forma. Então, eu imagino que ele deva um time competitivo, mas poupando algumas peças, pensando nesse jogo duríssimo contra o Palmeiras, na casa do rival. Mas a atmosfera vai ser completamente favorável, porque vai ser um jogo torcida única no Allianz Parque, e depois dessa vitória na Neoquímica Arena, lá no derby, eu imagino lá um público beirando até na casa de 40 mil pessoas, justamente porque até um apoio antes do jogo decisivo. E essa é a parte ruim na ótica do Fortaleza, porque a atmosfera tende a ser muito pior do que foi na Arena do Grêmio. O Grêmio numa má fase, a torcida do Grêmio é muito presente, mas nesse momento não está tão presente na Arena do Grêmio. E agora, esse cenário, que na minha opinião faz muita diferença no futebol, tem gente que não acha, mas na minha opinião faz diferença, esse é um fator que deixa o Fortaleza ali de molho para esse jogo da Neoquímica Arena. E na parte técnica, se o Corinthians poupar, talvez o Fortaleza consiga equilibrar um pouco a situação, porque lá no jogo contra o Grêmio abre 2-0 rapidamente, 2 gols de pênalti, agora abre rapidamente porque o Magrão, o goleiro do Fortaleza, assim, 2 saídas completamente assim, sem freio nenhum, é um Scania, parecia uma brinca aqui, parecia um Scania sem freio, e cometeu 2 pênaltis rapidamente, e Bright White, o centroavante do Grêmio, converteu. O Fortaleza diminui, né, no primeiro tempo, né, com
com o Davidson pegando o rebote, e teve suas chances para empatar. Obrigou o goleiro do Grêmio a fazer uma defesa espetacular na partida, e ainda teve outra oportunidade para empatar. Isso mostra um princípio de melhora com o Renato Paiva, mas, na minha opinião, ainda muito tímida. A gente fala no dia que Davi Luiz acertou sua rescisão, acho até curioso dizer isso, porque o nome Davi Luiz, na hora que colocou isso, o Olé da Argentina, porque vai ter Fortaleza e Vélez na Libertadores, aí coloca que o Fortaleza vai ter grande desfalque para o confronto. E assim, eu acho que simplesmente quiseram usar o nome de um jogador famoso para destacar um jogador que vai enfrentar lá para render uma matéria, porque não era matéria. Davi Luiz praticamente não jogou no Fortaleza e acabou sendo uma contratação muito frustrada, uma passagem muito frustrada. Então, assim, o Fortaleza perde esse jogador, mas no fim das contas não vai fazer a menor diferença em relação ao que o Fortaleza vinha sendo no Campeonato Brasileiro. Eu só acho que dentro de uma atmosfera que o Fortaleza vai precisar suportar, é muito ruim se de repente não conseguir, porque se não consegue, seria voltar com 2 derrotas para Fortaleza e com o Z4 uma ameaça muito grande. Inclusive, lembrando que a gente falava da defasagem que o Fortaleza tinha de jogos do Brasileiro, com esses 2 jogos ele não vai zerar a defasagem, ainda vai ficar com um jogo a mais ainda como mandante, que a defasagem era de 3 jogos. Ele tem 3 jogos a mais no Castelão. Então, de repente, o Fortaleza precisa desse resultado na Neoquímica Arena, porque se ele perde, ele acaba concordando com o que a gente trazia. Quer dizer, meu irmão, essa situação de Fortaleza aqui já é muito ruim, mas ela tem ali um cenário de piora considerável, considerando que o time tem 3 jogos fora, e de repente ele faz 2 e volta zerado, enfim, esse jogo tem essa importância matemática muito grande. Ravel, tua visão desse jogo, né? O Fortaleza é mais um clube do Nordeste com problemas crônicos aí no gol, só que nesse caso porque o titular, João Ricardo, e o reserva Breno estão machucados, né? Breno substituiu muito bem João Ricardo e na primeira partida, né, teve uma lesão também grave. O Fortaleza acaba vivendo um momento complicado na sua meta por motivos diferentes do que o Bahia que a gente analisou aqui nesse conteúdo, né? São 2 bons atletas que infelizmente se lesionaram no mesmo dia, né, no mesmo evento, né, um antes do jogo e o outro durante a partida, o que acabou sendo um fator lastimável e fazendo com que o Fortaleza corresse emergencialmente para o mercado para contratar o goleiro Vinícius Silvestre. Mas até o presente momento não teve oportunidades ainda, né? Magrão foi quem assumiu a meta, jogou bem nas partidas anteriores, mas acabou cometendo ali penalidade no jogo contra o Grêmio, e esse setor acaba ficando aí como uma espécie de ponto de interrogação sobre como é que vai ser o desempenho do atleta nesse jogo importante na Neoquímica Arena. Como você mesmo pontuou, Fred, é um cenário difícil, porque o Fortaleza é um time que, nas partidas anteriores a esse jogo contra o Grêmio, ele apresentava uma tímida, mas uma evolução, né, em relação ao que vinha sendo o Fortaleza de Vojvoda no Campeonato Brasileiro, mostrando ali indícios de competitividade com o Renato Paiva. Jogou contra o Bahia e conseguiu ali jogar até podendo vencer aquela partida, terminou empatado, e contra o Red Bull Bragantino, um time que vem declinando o campeonato, venceu até com autoridade, num jogo onde Davidson, centroavante, jogou, foi bem, fez gols e conseguiu até, numa declaração ali depois do jogo, trazer a torcida mais para perto, né, o que também, para mim, de alguma maneira, estreita relações aí de confiança com o time do PC, que precisa nesse momento ser abraçado para jogar um campeonato diferente daquele que o Fortaleza se acostumou a jogar nos últimos anos, né? E eu faço questão de destacar isso também, para tentar trazer como uma fagulha de esperança para o torcedor do Fortaleza, o fato de que, recentemente, o time conseguiu alguns resultados que também eram tidos como difíceis ou improváveis, né? Vou lembrar aqui de uma vitória que o Fortaleza conseguiu contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado, naquela época, contrariando todas as expectativas que se tinha a respeito do jogo. E aí, de repente, é nisso que o torcedor pode se apegar para que o Fortaleza consiga um resultado que, na minha avaliação, é improvável. O Corinthians é, de fato, favorito para esse jogo, apesar de dividir atenções aí com a Copa do Brasil. Não teve desafios logísticos, como você pontuou no início da sua fala, Fred, e não terá, né? Um time que vai jogar 3 partidas em sequência no estado de São Paulo, e vai ter o último contato ali com a sua torcida antes desse duelo contra o Palmeiras
que é de fato o duelo que mais interessa nesse momento para o torcedor, sobretudo, né? Mas que ele vai passar uma energia ali para que o Corinthians confirme o seu favoritismo. Então é um duelo difícil, de fato, para o Fortaleza. Acho que o time tem que continuar tentando manter a sua pegada de competitividade, de desempenho, de jogo reativo, para de repente explorar uma oportunidade e surpreender o adversário que se apresenta aí como forte candidato a vencer, nesse caso o Corinthians. Na história, tá? A gente tem um domínio recente do Fortaleza bem significativo, tá? As últimas 5 partidas, o Fortaleza soma 3 vitórias e 2 empates, tá? Isso, todo o quadro que a gente está vendo na tela, dentro do histórico dos pontos corridos, que é onde o nosso Power BI traz todos os dados, tá? Agora, quando o jogo é em São Paulo, foram 7 partidas com 4 empates e 3 derrotas do Fortaleza. O Fortaleza nunca venceu o Corinthians nos pontos corridos, tá? No Brasileiro de Pontos Corridos, dentro de São Paulo. Ou seja, a estatística recente, a história recente está a favor do Fortaleza, tá? Para esse duelo na Neoquímica Arena. Vamos esse histórico aí dentro do Brasileiro, tá? De pontos corridos. Eu vou ficar sempre ressaltando que é onde o nosso Power BI pega todos os dados. E esse reforço que o Fred faz do Campeonato Brasileiro, até porque tem um confronto bem recente, né? Que é o da Copa Sul-Americana do ano passado, pelas quartas de final. O Corinthians avançou à semifinal vencendo os 2 jogos, fez 2-0 no Castelão e 3-0 na Neoquímica Arena, ou seja, 5-0 no agregado. Então, assim, não dá para colocar como algo menor, se foi uma porrada assim que teve nesse último mata-mata aí. Voltando para a nossa lista de jogos, a gente sai da Neoquímica Arena e vai até o Castelão. E aí, Cássio, o Castelão absolutamente lotado para um Ceará e Flamengo, com o Ceará que vinha numa sequência de 3 derrotas. Lotado pela como frente. O Ceará liberando menos ingressos dessa vez, tá? Sobre 7 mil, foi aquele negócio de dar 20% do Castelão. Dessa vez, eu acho que uma hora o Ceará dá para fazer dinheiro com a torcida dele também, que, enfim, a carga do Flamengo acabou, em relação ao que já teve em outras oportunidades, acabou sendo menor. Importante, Cássio. Lotado e com um percentual menor, né, para os torcedores do Flamengo. O Ceará vinha de 3 derrotas. E pela frente, sendo a última nesse mesmo Castelão para o Mirassol. E pela frente tinha o mesmo corredor polonês que o Fluminense perdeu as 3. Em ordem, Cruzeiro no Mineirão, Flamengo no Castelão e Palmeiras no Allianz. Não era um absurdo, pelo contrário, era até o lógico imaginar que o Ceará dificilmente venceria uma das 3 partidas. Mas ele quebrou qualquer prognóstico e dentro do Mineirão venceu o Cruzeiro, tá? Por 2-1. Cássio, essa vitória do Ceará sobre o Cruzeiro, ela multiplicou a mobilização. Primeiro, tranquilizou o Ceará, deu uma margem mais segura da zona de rebaixamento, que se aproximava perigosamente, já deu uma margem até mais segura para terminar o turno, e garantiu essa super mobilização, essa injeção de confiança. Agora, mesmo nessa sequência de Copa do Brasil, mesmo tendo perdido no Maracanã, o Flamengo joga a Série A, isso foi declarado oficialmente pelo técnico Felipe Luiz. O Flamengo é foco principal na Série A e não vai entrar em contradição justamente agora, né, Cássio? Exatamente, Fred. No jogo contra o Atlético Mineiro, embora tenha 65 mil pessoas no Maracanã, tinha tido já o jogo do Brasileiro que o Flamengo venceu, o Atlético, enfim, foi essa partida, e sendo um rival interestadual enorme para o Flamengo, ele poupou a Arrascaeta, poupou o Jorginho, assim, 2 jogadores que dão uma cara completamente diferente na parte técnica do passe, na parte de verticalidade com o uruguaio, enfim, jogadores que fazem total diferença para qualquer time brasileiro e naturalmente para o Flamengo, como é o caso do Flamengo. Então, essa prioridade do Flamengo do brasileiro, ela já vem de algum tempo. Eu acho que, detalhe, acho que o clube está certo. O clube é atual campeão da Copa do Brasil, ganhou a Libertadores 22. Curiosamente, o campeonato que ele não ganha há mais tempo, que ele não ganha mais tempo, é o brasileiro. O último foi ali em 2020. Só que aí teve o bi do Palmeiras, aí o Palmeiras
se consolida como o maior vencedor brasileiro, e o Flamengo tem aquela de querer ganhar para ser o maior campeão de tudo, né? Assim, então, de buscar essa meta, não dá. E para um time que tem um investimento bilionário há alguns anos, que continua, detalhe, se reforçou demais nessa janela, demais, é impressionante. E não dá para passar tanto tempo na ótica de um clube desse tamanho sem ganhar o brasileiro. E esses 5 anos já são 5 anos incômodos. Então, essa escalação contra o Atlético Mineiro, eu entendo ela como uma sinalização muito óbvia para o Ceará não esperar qualquer time alternativo. Primeiro, um time alternativo do Flamengo seria encorpado, tá? Mas eu acho que é assim, a força máxima, porque o Flamengo acabou de recuperar a liderança do brasileiro depois do tropeço do Cruzeiro contra o próprio Ceará. O Flamengo, a gente imaginava que hoje o Flamengo estaria jogando essa partida para tentar alcançar a liderança. No momento que ele já é líder, como é que você vai menosprezar um jogo que você é líder do campeonato? Como é que você vai? Não, pô, aqui não faz tanta diferença não, se eu não vou continuar sendo líder. Assim, você virou líder, você isso bota um canhão de luz em relação assim, ao foco do que você vai fazer. Então, o Flamengo, eu acho que ele vai com essa característica assim, muito concentrado para esse jogo. E também pelo que o próprio Ceará fez contra o Cruzeiro, tá? A recuperação que o Ceará teve na virada, de tomar um gol com a falha de Bruno ali aos 3, mas virar o jogo com 2 gols de Galeano, ter tido um gol anulado por um detalhezinho, um VAR, que é a mesma coisa, que se é um semi-automático ali, não sei se dava aquela marcação, de ter se defendido bem na reta final, de ter impedido o Cruzeiro de ter tido grandes oportunidades, ou seja, o Cruzeiro levantando muita bola na área, uma coisa que nem é uma característica tão grande do Cruzeiro, mas é porque o Cruzeiro simplesmente não estava entrando ali na defesa do time de Léo Condé, e isso faz com que o Flamengo fique atento, porque nessa altura, o empate para o Flamengo, ele perde a liderança de novo, ele pode empatar e o Cruzeiro vai lá, faz o papel dele, vai ser difícil naturalmente, vai pegar o Botafogo, mas faz o papel dele e pega a liderança de novo, então não é muito negociar empate. O Ceará que contratou Vinícius, o Vina, eu ainda tenho até hoje a dificuldade de chamar de Vina, fazendo exames médicos, assim, é um jogador para um momento mais à frente, mas é um jogador que, dentro de uma característica que o Ceará estava tão zerado de reforço, embora as carências continuem lá, não é não é Vina que vai mudar essas carências, mas é pelo menos uma grande semana para o Ceará. Venceu o líder fora de casa, quebrou uma sequência de derrotas, iniciou pontuando a sequência que seria duríssima, onde a gente imaginava 0, não é que a gente imaginava 1 ponto, a gente imaginava 0, e logo no primeiro dos 3 jogos, o Ceará vai lá e faz 3 pontos, e no meio da semana finalmente consegue repatriar o jogador tão querido pela torcida, então, e vendeu rapidamente todos os ingressos, ou seja, 55 mil pessoas, assim, pelo menos no Castelão. É um jogo bom, tá? Mas com um favoritismo que eu imagino que seja, eu imagino sendo do Flamengo, e que para as odds, pelo que eu vejo aqui, Fred, ele é considerável para o Flamengo, na verdade, né? Assim, ele deixa o favoritismo do Flamengo não chega nem a 2, assim, a odd, assim, não tem nem um retorno de 2-1 a vitória do Flamengo sobre o Ceará. E isso mostra que na parte técnica realmente existe uma grande diferença. Mas para o que vinha sendo para essa partida, o Ceará conseguiu mudar um pouco essa chave, que parecia ser um cenário completamente adverso. O Ceará conseguiu deixar esse jogo com uma expectativa muito melhor do que vinha se encaminhando. Isso, Cássio. Como você citou, tá? A odd 1,95 do Flamengo. O Flamengo veio de 3 vitórias consecutivas. O Ceará 4,34. Ceará que vai com seus principais jogadores. Tá? Vinha alternando ali, perdeu o Mugni no jogo, perdeu Pedro Raul e Pedro Henrique. Agora não. Agora ele tem, assim como teve em Belo Horizonte, mas optou por uma formação inicialmente mais segura. Tá? O Ceará tem seus principais jogadores para encarar esse Flamengo que utilizou parte significativa dos seus titulares na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas segurou alguns jogadores estratégicos, tá? Jorginho e Arrascaeta, peças importantíssimas para o Flamengo. Como o Pedro está suspenso no Brasileiro, Pedro jogou como titular diante do Atlético Mineiro, e a tendência é que Bruno Henrique retome a posição nesse jogo do Castelão. Então tem um Flamengo mais forte do que a versão que perdeu para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, tá? No histórico desse confronto, nunca foi fácil, tá? Mas também não foi impossível. No histórico dentro do Brasileiro de pontos corridos, onde o Ceará tem 3 vitórias
5 empates e 6 derrotas. O curioso é que das 3 vitórias do Ceará, 2 são dentro do Maracanã. Tá? A gente lembra bastante desses 2 jogos. Primeiro, uma delas marca a grande arrancada daquele Ceará de Lisca de 2018 para evitar o rebaixamento. O Ceará era um jogo de manhã, o Ceará consegue vencer o Flamengo em pleno Maracanã. E a mais recente agora, tá? Em 2020, né? O Ceará, não tão agora, o Ceará venceu o Flamengo por 2-0 no Maracanã. Dentro do Castelão, são 7 jogos e uma única vitória do Alvinegro, tá? Ironicamente, a estatística é um pouquinho mais favorável fora de casa do que dentro do Castelão, mas é um jogo completamente... um jogo muito difícil, tá? Mas que tem uma condição de ser jogado. A gente já viu o Flamengo permitir aos adversários, sobretudo fora de casa... com a obediência tática que o Ceará teve em Belo Horizonte. Perfeito. Tá? A gente viu o Vitória, eu sei que foi lá no comecinho do campeonato, mas o Vitória conseguiu ter um enfrentamento ao Flamengo. A gente viu agora o Santos, que tá longe, porque Neymar tá longe de ser um time capaz, né, de, em condições normais, fazer frente ao Flamengo, mas fez e venceu na Vila Belmiro. Então, Ravel, nessas odds aí, esse 4,34 do Ceará, longe de ser uma oportunidade, eu não vou chamar disso jamais, eu só iria se eu fosse torcedor do Ceará, para brincar ali e colocar uma laminha e voltar alguma coisa, né, para o cara, quando voltar do Castelão aí, parar e ter um jantar melhor na noite do domingo. Porque friamente não dá para indicar, mas deixando a frieza um pouquinho de lado, tem aí uma porta aberta, né? Porque o Flamengo não, por mais que seja o melhor time do campeonato, tem um ou outro episódio ali que deixa o adversário respirar, jogar e resistir, né? Eu diria que seria aí, Fred, a tripla comemoração, né? Se por acaso bater esse resultado, comemoração que para mim começa no meio dessa semana com a oficialização e desembarque do Vina em Fortaleza, na capital do Ceará, né? Fazendo com que a torcida tivesse ali um anseio atendido, né? Que era você ter uma contratação cercada de muita expectativa para melhorar o setor ofensivo do Ceará, que na minha avaliação é o principal ponto crítico ainda desse time, um time muito dependente dos Pedros, né? Pedro Henrique, Pedro Raul, jogadores que fazem a diferença quando jogam e que praticamente concentram em si as grandes chances, oportunidades do Vozão no campeonato, no setor ofensivo. Então, a primeira comemoração já é o desembarque de Vina como um jogador que possa ajudar o setor ofensivo e ainda com o status de ídolo que ele já tem ante a sua boa passagem anterior no próprio time. A segunda comemoração seria, de fato, aí a vitória e o retorno financeiro seria a terceira para poder fechar essa tríade de bons resultados que se teria essa semana. Na verdade, resultados que já começaram lá atrás, com uma vitória inesperada, porém merecida do Ceará, que jogou bem contra o Cruzeiro, executou bem a sua proposta para poder vencer o time celeste e fez com que tivesse, de fato, Fred, como você já pontuou, essa margem de segurança para fechar o turno, mas que eu acho que animicamente mexe muito também com o time para poder jogar esse jogo de uma maneira diferente, né? Jogar acreditando ser possível vencer, diferente do que seria se tivesse acumulado mais uma derrota. A gente vinha falando aqui dessa sequência negativa do Ceará, inclusive com derrotas completamente fora da conta, que não poderiam ter acontecido. A gente já mencionou aqui em conteúdos anteriores de como foi infelicidade para o Ceará perder para o Galo, perder para o Corinthians e perder para o Mirassol, jogando no Castelão, e agora mais uma vez jogando no Ceará, diante de um estádio lotado. O Ceará tem uma oportunidade difícil, mas uma oportunidade de voltar a vencer jogando seus domínios. A gente chegou a mencionar aqui muitas vezes, Fred, também, como o Ceará vinha sendo forte no campeonato jogando como mandante. Então é uma possibilidade complicada, mas sim uma chance do Ceará voltar a vencer para selar de vez as pazes com a torcida e consolidar uma boa fase que começa ali a partir dessa vitória no último jogo e também da contratação de uma peça importante.
Do lado do Flamengo, eu acho que é um time que já deu vários recados muito claros e diretos de que prioriza de fato o Campeonato Brasileiro, de que vai jogar essa partida vera, que deseja voltar a vencer essa competição. Então, é um time que tem justamente, necessariamente, o favoritismo por tudo isso e por ter um elenco muito vasto, com repertório, enfim, com qualidade suficiente para fazer frente ao Ceará, até jogando com as reservas, se fosse o caso. Mas a gente acredita que, de fato, o Flamengo vá próximo da sua força máxima disponível aí, porque vai priorizar essa competição, como já tem dado esses indícios, esses sinais, e o favoritismo é muito claro e justo. Então, de fato, colocar dinheiro nesse jogo só se de fato você for ali um torcedor do Ceará que queira acompanhar o seu time com um componente de emoção adicional que se justifica por isso, mas como analisar, alguém que analisa criticamente aí as odds, o Flamengo se apresenta de fato como um favorito. E até uma boa odd do Flamengo, sendo muito, muito frio, é até uma boa odd, tá? Um retorno de quase 2-1 é interessante. A famosa tripla que a gente chegou a mencionar, a gente pode fazer até no final dessa rodada aí para dar uma analisada. Naquele dia a gente não conseguiu, né? Mas hoje é mais difícil. Hoje os 3 jogam fora, o jogo é difícil. E a gente chega no último jogo, né? Envolvendo o Clube do Nordeste, que é Vitória e Palmeiras. Tá? Aqui talvez a gente tenha o time mais mexido pelo cenário de Copa do Brasil, tá? Não sei até que ponto Abel vai tratar como urgência e a ponto de dosar desgaste com viagem, porque aqui o Palmeiras vai até Salvador, tá? Tem essa missão contra o Vitória, mas depois tem uma questão moral muito, muito grande contra o Corinthians. O Palmeiras perdeu o campeonato estadual, seria, acho que, muito pesada uma eliminação na Copa do Brasil dentro de casa. Então aqui, talvez se abra uma porta real para o Vitória, tá? Talvez se abra uma porta real para o Vitória ter uma chance nessa partida. Romarinho pode jogar, tá? Tá regularizado, já pode fazer sua estreia no Vitória. O Palmeiras vinha no crescente, aliás, vem, né? Não teve resultado negativo no Brasileiro, mas vinha porque, assim, eu não sei o quanto ele vai respeitar a crescente e dizer assim, não, eu vou pegar essa curva aqui de aproximação aos líderes, o Palmeiras tem jogos a menos, ou o quanto ele vai dizer, segura o Brasileiro um pouquinho, lá vou eu aqui para a Copa do Brasil. Não sei como é que vocês estão enxergando essas duas possibilidades para o Palmeiras, mas muito mais do que Corinthians e Flamengo, aqui eu acho que a Copa do Brasil pode sim interferir de forma visível, direta e significativa na forma como o Palmeiras se apresenta para o jogo, tá? Inclusive em deixar titulares fora da viagem, até se for o caso. Eu não tenho dúvida de que entre os 3 nordestinos, o Vitória é quem se apresenta com maior possibilidade de vencer o seu duelo. Eu acho que a gente tem que levar em consideração pontos importantíssimos para poder chegar a essa observação que eu estou colocando aqui. Apesar de as odds da Bet Nacional colocar o Ceará com mais possibilidade de vencer o Flamengo do que o Vitória de vencer o Palmeiras. Mas começando pelo lado alviverde do confronto, o duelo Palmeiras e Corinthians é um episódio à parte, é um capítulo à parte dessa história. Eu tenho certeza que 10 entre 10 torcedores do Palmeiras abrem mão. Escolhe ou morre, aqui assina agora um contrato aqui. Perder para o Vitória e passar do Corinthians, os caras assinam com sangue. E essa mentalidade eu acho que vai do torcedor ao clube. Isso vai fazer com que o Palmeiras mescle força. Os jogadores que entrarem em campo muito provavelmente vão estar com a cabeça nesse duelo do meio da semana. Há uma necessidade de reversão de um resultado num jogo marcado por polêmica de arbitragem. Então, todos esses elementos, eu acho que colocam aí esse jogo para o Palmeiras como um jogo bastante secundário. Acredito ainda que o Palmeiras tem sim elenco suficiente para, mesmo com um time alternativo, vencer o Vitória. Portanto, eu acho que o favoritismo se justifica. Mas analisando aqui os times nordestinos com a possibilidade de um deles vencer o jogo,
para mim, o Vitória é quem se apresenta com maior possibilidade. É um time que descansou durante a semana, não teve nenhum jogo, que consegue com o Fábio Carille ser mais competitivo do que vinha sendo antes, que de alguma maneira está aí a 4 jogos sem perder, vindo inclusive na última rodada com um empate contra o Mirassol, que é um time que também tem conseguido vencer seus jogos jogando no Maião. Então, assim, um bom resultado do Vitória na última rodada. Então, na minha avaliação, é um duelo difícil, sim, mas dentre os três é quem mais tem possibilidade de conseguir fazer o resultado. Talvez seja a hora de Fábio Carille, passou da hora, na verdade, abrir mão de algumas convicções, como, por exemplo, essa titularidade de Lucas Braga. Agora que ele tem Romarinho à disposição, de repente, ser essa peça, principalmente jogando em Salvador, jogando no Barradão, ser essa peça que precisa de uma oportunidade para fazer o time melhorar ainda no volume ofensivo, que é o ponto que ele tem apresentado a evolução, mas que perpassa necessariamente, né, a vitória, os 3 pontos, por conseguir fazer gols e aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem. E Lucas Braga perdeu um gol claro em Mirassol no final de semana passado. Então eu acho que esse é o principal ponto que há de se colocar em relação a esse duelo. Acho que o time rubro-negro vem conseguindo apresentar margem de evolução. Acho que essa divisão de foco do Palmeiras pode se apresentar como uma oportunidade. E para aqueles que decidirem colocar um realzinho no jogo, eu vou trazer aqui uma sugestão que me parece também bastante interessante, Fred, que é o seguinte: Vitória com um empate devolvendo a aposta está pagando 3,10. É uma odd bastante interessante. Boa. E que tem aí pelo menos a possibilidade de anular a aposta e devolver o dinheiro investido. É melhor do que ir seco no Vitória, sem a menor dúvida. É melhor do que ir nos 4,59. É um jogo então, que transita ali. Interessante. Transita muito na região do empate, né? Porque se o Palmeiras estiver 100% concentrado, 100% com sua força máxima escalado, era pró-Palmeiras. Hoje eu diria que é um cenário aberto. É um jogo de cenário aberto. E que as odds, inclusive, não detectam. Porque, veja só, esse jogo é no domingo. A gente grava esse programa na sexta. Essas odds são da sexta. A odd ela tem que prever como o Palmeiras vai jogar. Ninguém liga. Abel, me diz aí como é que tu vai para fazer a odd aqui. Da gravação da gente até poucos minutos antes do jogo, dá para flutuar assim o dado. Isso pode flutuar porque a ir ou não com o time titular, eu diria que a odd aí calcula o time titular do Palmeiras. A odd tem que apostar no time titular por enquanto. Tendo a informação da delegação que vai a Salvador e naturalmente vai antes, já é um indício. Que aí, obviamente, pode receber. A gente estava gravando antes da viagem do Palmeiras, então, de repente, pode ser um grupo com peças importantes que pelo menos deixam à disposição, porque bronca é quando o cara vai para o jogo e os caras estão nem no banco. Mas se ele levar peças titulares, Fred, os caras podem pelo menos começar no banco, né? Do que simplesmente serem completamente. A gente viu isso contra o Sport, né, Cássio? Entraram no segundo tempo. O Palmeiras começou com metade do time reserva e terminou 100%, né? Pode ser um desenho como aquele, a gente viu isso, né? Mas aí precisa da lista da viagem, que como o Cássio falou, a gente não tem, tá? E agora a gente vai ver o histórico, tá, desse confronto, e é um histórico pesado, né, do Palmeiras, que tem 11 vitórias em cima do rubro-negro baiano, tá? O Vitória venceu 3 vezes, 2 empates. Dentro de Salvador melhora um pouco, tá? Dentro de Salvador, o Vitória venceu 2 vezes, empatou 2 e perdeu 4. É um cenário melhor. Mas curiosamente, tá? Curiosamente, o último duelo entre eles, ano passado, acho que todo mundo lembra bem, né? Faz parte ali da reação de Carpini no Vitória. Conseguiu vencer dentro do Allianz por 2-0, né? A última memória é muito positiva. As perspectivas para domingo não são as piores, mas o histórico ele é assim muito, muito, muito pró-Palmeiras, né? Histórico que eu repito, esse histórico que a gente está trazendo na tela dentro da pré-rodada é o histórico do nosso Power BI e é o histórico que conta os pontos corridos com 20 clubes, ou seja, de 2006 até 2025. Tá? Exatamente. É um duelo que esse histórico ele exclui competições eliminatórias, né? Competições de mata-mata, apesar de não ter lembrança aqui
desses times se enfrentando em competições dessa natureza no histórico, no passado recente. Fica aí a observação. No passado, né, mais distante tem grandes. Tem Copa do Brasil ali de Nadigol, com o goleiro Marcos falhando, enfim. Tem alguns históricos marcantes aí, mas puxando mais para trás ainda, tem rebaixamento do Palmeiras sendo decretado no Barradão, com o Vitória vencendo o Palmeiras e colocando 2002, final, né? E final de brasileiro, né? Exatamente, tem final de brasileiro puxando ainda mais para trás. Então é um duelo que já decidiu muita coisa importante para os clubes aí. Fica aí a observação, né, de que no ano passado o Vitória conseguiu competir bem. Acho que daquela campanha de permanência tem 2 jogos assim que evidenciam uma capacidade de competitividade do time de Carpini naquela época, e um deles é contra o Palmeiras aí, né? Conseguiu vencer no Allianz. Ano passado o Palmeiras tinha um mando de campo muito forte, esse ano não está conseguindo tanto, mas vencer no Allianz foi muito importante, assim como venceu também na Liga Arena, né? O Atlético Paranaense. Foram 2 jogos. Eu fiquei na dúvida se o segundo jogo que você ia citar era esse. Esse jogo é decisivo demais, pô. Muito decisivo, né? Até porque foi mais ali até numa reta final de campeonato, né? E não é só pro Vitória, né? Atingiu demais um adversário direto. Exatamente. Né? Atingiu demais aquele jogo de 6 pontos, onde praticamente manteve ali o Vitória na campanha de permanência, e esse jogo, somado também à derrota para o Red Bull Bragantino, sepultou as chances do Furacão de jogar a Série A esse ano, e agora faz com que esse time acabe claudicando na Série B. Então, assim, o Vitória tem um histórico recente para se apegar, mais precisamente esse último jogo, até porque depois disso as vitórias são escassas, né? Foi uma sequência de 3 derrotas para vencer mais um jogo ali em 2017. Também anteriormente a isso eram ali 7 jogos sem conseguir vencer. Então, é um histórico pesado, de fato. Mas se é que é para o Vitória conseguir olhar para alguma coisa interessante, aí você pode olhar para um histórico recente dentro da própria competição, já que nos últimos 5 jogos o Vitória perdeu 1 apenas e está 4 sem perder. Mas você citou um dado aí, que o dado inverso dele é crítico, tá? De fato, o Palmeiras não faz um grande ano como mandante, mas como visitante, 85,7% de aproveitamento. Muito forte. Muito forte. O único clube... simplesmente o melhor mandante. Disparado. O melhor visitante. Disparado. Melhor visitante, disparado. Veja só, disparado. O segundo visitante tem 61,9. Exatamente. Tá? E é o único time, tá? E é o único time que tem mais pontos ganhos fora do que em casa. Nenhum time tem essa relação. Isso se dá muito pelo fato de ter tropeçado muito no Allianz, né? A gente já falou aqui, perdeu pro Bahia, também perdeu um outro jogo. E essa estatística ainda chama mais atenção, Ravel, porque ele jogou mais em casa do que fora. Exatamente. Veja só, ele pontuou, ele tem um aproveitamento melhor fora, pontuou numericamente mais fora. No entanto, jogou mais em casa. Jogou mais em casa. É o pior visitante possível, né? São 18 pontos fora e 14 pontos em casa. Eu acho que isso está muito alinhado, Fred, ao fato da proposta de jogo do Palmeiras. Assim, é um time muito pragmático. É um time enjoado para você conseguir reverter uma vantagem. Então, acho que fica como ponto de atenção também o Vitória aí fazer o possível para não sair atrás do placar, porque os caras têm muita facilidade de conseguir proteger um resultado uma vez conquistado. Principalmente jogando fora dos seus domínios, onde não tem tanta responsabilidade em propor o jogo. Acho que uma das dificuldades que esse Palmeiras vinha apresentando era lidar com o favoritismo e com a responsabilidade de jogar de maneira mais propositiva contra times fechados. Dentro do Barradão, há uma tendência de que o Vitória consiga, nos minutos iniciais ali, ou pelo menos tente, né, sair para buscar o jogo. Foi assim contra o Red Bull Bragantino. Então, acredito que o Vitória vai querer sair e vai acabar dando espaço aí para o Palmeiras. Tem que fazer isso de uma maneira muito inteligente para não fazer com que o time alviverde, que tem mais qualidade técnica, saia na frente, porque depois fica difícil reverter. Fechando o programa, passando pelas odds que completam a rodada, tá? Jogo duríssimo, Botafogo e Cruzeiro, 2,15 Botafogo, favorito dentro de casa, Cruzeiro 3,67. Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro 1,94, Red Bull Bragantino 4,19. Atlético Mineiro muito, muito ligado aí no jogo,
contra o Flamengo. O Red Bull Bragantino também, né, tá na Copa do Brasil. O Inter recebe o São Paulo 2,01, São Paulo 4,06. Essa é uma odd que eu chamo a atenção aqui, tá? Nessa rodada. São Paulo 4,06. O Inter vem muito mal no campeonato. E na temporada, porque a derrota Fluminense já entra nessa conta aí. Deu uma também. crescida com o Crespo, né? Sim. Talvez eu 4. Eu chamaria muita atenção aí numa oportunidade de um ganho grande com o São Paulo. A rodada só termina segunda noite. Naquele jogo que as casas de aposta já passaram a tratar como certeza. Tá? Contra o Bahia, o retorno era de 33%. O cara que apostasse ali sabe que o retorno é pequeno, mas é quase certo. O Bahia teve muita facilidade para vencer o Juventude. E por mais que o Santos patine, eu também acho que o Santos vai ter facilidade para vencer o Juventude. Dentro da Vila, né, com sua capacidade ofensiva, que é muito boa. A gente viu ali contra o Sport, apesar do jogo estar todo desenhado para o Sport, mas você viu o Roleza jogando muito bem, tá? Neymar trabalhando bem as jogadas. Um time que... Gabriel Bontempo entrando no Gabriel segundo tempo. Bontempo, absurdo não ser titular, né? Eu não vejo como Juventude parar o Santos, então acaba sendo também uma indicação. É uma odd Renda baixa? fixa. É uma odd baixa, mas o Juventude tem um total de 0 ponto como visitante. 3,3 gols de média sofridos jogando fora de casa. O Sport tem 2. Daí você tira o que é o Juventude fora de casa, tá? 3,3 gols sofridos de média, né? Fora de casa. É um azarão total para esse confronto. Só para não deixar de fazer duas observações aqui rapidinhas, Fred. Esse jogo entre Inter e São Paulo, odds apetitosas aí, de parte a parte. Eu acho que quem quiser colocar um dinheiro no Inter, ele está respaldado nos 4 jogos recentes, onde no Campeonato Brasileiro o Inter conseguiu fazer uma retomada melhor. Foram 3 vitórias e um empate nos últimos jogos. Então, de alguma maneira, o Inter conseguiu, apesar de tudo, conseguiu retomar o caminho das vitórias no Brasileirão. Ainda acho um jogo aberto, um jogo arriscado. Esse bate-chapa que teve contra o Fluminense aí no meio da semana. E eu achei o contexto dos resultados no Brasileiro também um pouquinho... Mas, tabela favorável, mas mas eu acho que há de se considerar uma possibilidade sim de... Eu tô fazendo isso tudo para dizer o seguinte: eu acho que o pensamento do Inter aqui é o mesmo que a gente falou em relação ao torcedor do Ceará. O torcedor do Inter que eventualmente estiver consumindo esse conteúdo, bota uma moedinha aí para poder ser duplamente feliz caso o seu time vença. E no caso do São Paulo, tem uma retomada, uma ascensão aí com o Crespo que faz com que essa odd de 4,06 de fato seja muito interessante. E a segunda coisa, segundo ponto, para não deixar de falar, a triplazinha que você me abandonou, Fred, não vai fazer comigo nessa rodada, tá pagando 13,86. É uma tripla Cruzeiro, que paga Flamengo menos do que aquela. Eu acho algo muito maluco, velho. Pagando menos do que aquela que a gente tinha pensado inicialmente, mas ainda muito interessante para aqueles que eventualmente quiserem colocar o realzinho do descarte, porque o retorno é interessante. A primeira divisão ela é muito louca para ter uma tripla. Uma tripla é puxado para sair. Minha dica na rodada é a dupla Fluminense e Santos. Tá? Volta 2,65. Eu acho que é o que tem de melhor para se tentar nessa rodada. Eu acho que são 2 jogos onde eu vejo uma... Claro que Fluminense e Grêmio tem aí uma margenzinha para as coisas darem errado, mas eu acho o Grêmio fraco. Tá? E o Fluminense precisa de mais do resultado. Tá? Eu acho que foi um pouco não acidental, mas foi muito brutal a sequência que ele pegou. Não significa a transformação pro lado tão negativo do time, não. Tá? Claro que sem áreas mudou demais. E o Inter, minha dica da rodada aí ficariam entre uma duplinha com Atlético Mineiro e Santos, pagando 2,77. Acho que o Galo é favorito contra esse Red Bull que não ganha de ninguém. Sim. Eu acho que é favorito. 2,77 como uma aposta de retorno menor, mas maior garantia. E para aqueles que decidirem arriscar um pouquinho mais,
Mirassol primeiro a marcar, 1,70 lá contra o Vasco e empate devolvendo na vitória do Vitória, 3,10. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha o nosso pré-rodada da penúltima rodada de um primeiro turno que não será encerrado com os jogos bem distribuídos. Assim, a gente vai demorar muito a voltar a ter uma classificação padronizada, a gente vai ter que olhar sempre para outras questões, a gente faz isso no raio-x, traz aproveitamentos, traz outros dados aí de comparação de jogos em casa, fora, e a gente vai analisando como pode o campeonato, tá? Valeu, Cássio, valeu, Ravel, grande Márcio Souza aí na direção, obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Curte esse programa se você gostou, se chegou até aqui, meu irmão, não é possível que não tenha gostado, porque foi muito, muito longo. Ravel perguntou se a gente resolveria com 1h10, a gente resolveu com 1h40 e poucos minutos. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.